Boas pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Neste vídeo vamos falar sobre o capítulo 5º do vosso manual. Fala sobre o quê? Fala sobre designações, ou seja, fala, ou melhor, vai dar nome às coisas. Vamos perceber neste vídeo o que é uma via, o que é a faixa de rodagem, o que é o eixo da faixa de rodagem, o que se entende por cruzamento, entroncamento, rotunda. Portanto, vamos falar aqui sobre algum vocabulário específico, está bem? Vocês devem, naturalmente, de saber isto tudo. Para quê? Para conseguirem distinguir, então, umas coisas das outras, quando tiverem que responder a algum tipo de pergunta, ok? Volto a lembrar então o capítulo 5º, portanto, se tiverem curiosidade e dúvidas sobre as restantes matérias, lembro que tenho disponível no meu canal vários então vídeos sobre os diferentes temas, sobre aquilo que vocês quiserem abordar ou saber mais. Bom, para já, então, mais uma vez, capítulo 5º, começamos por diferenciar, reparem, então, entre, portanto, rede nacional fundamental e rede nacional complementar. Sobre isto, reparem, então, a nacional, basicamente, portanto, fundamental, como o próprio nome indica, será, então, qualquer coisa de importante. Está bem? Constituído principalmente pelas autoestradas, portanto tem autoestrada, certo? E qual será então a principal função desta rede nacional fundamental? Será basicamente então fazer ligar os grandes centros urbanos, seja, sei lá, Porto, Lisboa, mais abaixo, Faro, por exemplo, e destes centros urbanos aos principais pontos de interesse nacional, sejam eles fronteiras, aeroportos, os portos, por exemplo, estão a ver? Portanto, será basicamente o mais importante, a autoestrada. Já falámos sobre esta parte num vídeo anterior, ok? Características principais da autoestrada, destinado ao trânsito rápido, ok? Exatamente para fazer então ligar estas coisinhas que nós acabamos de falar, está bem? Por outro lado, a rede nacional complementar, ok? Complementar. Portanto, já será aqui qualquer coisa de menos importante, entre aspas, não é? Que faz ligar, neste caso aqui, portanto, principais centros urbanos aos pontos de interesse regional. Estão a ver? Portanto, serão basicamente as vias, as estradas, como vocês quiserem, que vão servir aqui as pequenas cidades, as pequenas aldeias e destes aos centros urbanos, ok? Constituído principalmente pelas ICs, IPs, nacionais, municipais, etc, etc. Lembro que estas siglas significarão, portanto, IC, itinerário complementar, IP, itinerário principal, M de nacional, nada que enganar, M de municipal, as estradazinhas que servem aqui às nossas pequenas aldeias, pequenas cidades e por aí fora. Está bem? Portanto, volto a frisar nesta diferença. Aqui, tudo que seja, então, centros urbanos principais aos pontos de interesse nacional, ok? Estamos a falar um todo. Aqui já falaremos, então, de interesse regional, ok? Vai servir as pequenas regiões, as pequenas cidades, ok? Até aqui tudo bem. Bom, eu costumo explicar isto na minha sala, na escola em que eu dou aulas, costumo explicar isto, ou costumo comparar esta história com os comboios. Os comboios, reparem, então se nós falarmos num alfa pendular, bom, então será um comboio já de maior velocidade e que vai servir só os principais estações ferroviárias. Portanto, comparo isto à nossa rede nacional fundamental, ok? Pelo contrário, em contrapartida, o comboio, por exemplo, suburbano, então será de menor trajeto, de menor percurso e vai servir então todas as estações e apiadeiras até ao seu destino e anda mais devagar naturalmente. Estão a ver? Portanto, esta comparação ajuda-vos a entender melhor, certeza absoluta, e espero que tenha sido esclarecedor. Mais à frente, portanto, vamos passar aqui um esquema, e entretanto iremos legendar aquilo que eu aqui tenho, está bem? Portanto, vamos lá, aqui, vamos fazer aqui uma linha longitudinal, ok? Vamos fazer aqui esta,
vamos fazer esta e vamos fazer, portanto, esta aqui, ok? Então reparem, aí em casa, portanto, façam zoom, aumentem a imagem. Portanto, vamos pegar nisto e legendar, ok? Vamos dar o nome a estas linhas, a estas coisinhas que eu tenho aqui no meu quadro. Portanto, vamos começar aqui deste lado, porque, pronto, quer que seja, será uma pista especial, ok? Ora bem, então, pista especial será o quê? Será destinada ao trânsito de velocípedes, ok? Aquilo que nós chamamos lá fora, na rua, na gíria de ciclovia, aqui aquilo que nos interessa e aquilo que vamos dizer será então pista especial, ok? Vou então aqui desenhar um velocípede para vocês em casa entenderem melhor. Passeio deste lado, passeio, porque lá está, me apetece que seja. É mesmo assim. Então, passeio, não há novidade nenhuma. Andará quem? Peões, naturalmente, não é? Ora bem, a pergunta que se coloca é esta. Bom, então reparem, se eu, sei lá, andar de trotinete, por exemplo, então, qual será, então, a zona que eu vou ocupar? Será a passeio ou será a pista? A resposta será a pista. Está bem, pessoal? Apesar de pelo... Como é que é dizer? Pelo código da estrada, vá, sim, pelo código da estrada, vá, apesar de ser um peão, neste caso, serei um peão com rodas, entre aspas, está bem? Então vou ocupar preferencialmente a minha pista especial. A mesma coisa se andar, por exemplo, de skate, não é? É a mesma situação. Se andar, sei lá, por exemplo, de patins, vá. Então, apesar de ser para efeitos de circulação, apesar de ser considerado um peão, neste caso, vou ocupar, mais uma vez, a minha pista especial. Está bem, pessoal? Bom, até aqui tudo bem. Passei um lado, pista do outro, ok. Esta linha aqui vou chamar de guia, ok? Portanto, esta linha será a guia direita e esta aqui será a nossa guia esquerda. Okay? É uma linha longitudinal, certo? Que não, volto e lembro sobre isto, tenho um vídeo também sobre as marcas, que, portanto, apesar de ser contínua, não tem o mesmo significado que uma linha contínua separadora de sentidos, separadora de vias, mas já lá vamos, está bem? Posso pisar, posso transpor, até aqui tudo bem. No intervalo entre a minha guia e a pista, neste caso então será a minha, portanto, berma, ok? Será a berma deste lado, de igual forma, e este intervalo que eu aqui tenho será então a nossa berma. Até aqui tudo bem. Bom, vamos então pegar nisto aqui, aqui e aqui. Reparem, então o que é que eu tenho aqui? Falta isto, tá? Portanto, aqui vamos olhar ao número de vias e ao número de sentidos, ok? Portanto, pelas setas que eu aqui tenho, dá para entender que eu tenho basicamente 3 vias de trânsito. Aquilo que eu vou aqui escrever. Portanto, 1, 2, 3, ok? 3 vias de trânsito. Quantos sentidos? Portanto, temos 2 vias de baixo para cima e temos outro sentido que será de cima para baixo, representado aqui por esta seta. Portanto, resumidamente, 3 vias, 2 sentidos, ok? Já dei o nome, então, a isto. A tudo, ok? A tudo, do limite esquerdo ao limite direito, basicamente será, então, a nossa faixa de rodagem, ok? Faixa de rodagem. Mais uma vez, compreenderá todas as vias, ok? Portanto, faixa de rodagem, até aqui tudo bem. Esta linha que eu aqui tenho, reparem, será então uma linha descontínua. Ora bem, descontínua, está bem? E entre parênteses, o que é que eu vou aqui escrever? Ora bem, então reparem que ela será separadora de quê? O que é que vai dividir neste caso? Portanto, será o quê? As vias, separadora de vias. Ok? Pessoal, em casa. Muito bem. Bom, vamos lá. Esta aqui, não é? Representada então por a minha linha contínua, ou contínua, certo? Ora bem, no meu vídeo que eu tenho no meu canal sobre esta matéria, falámos que não posso pisar e não posso transpor. Até aqui é certo e sabido. Portanto, entre parênteses, o que é que eu vou aqui colocar? Separadora, reparem, então, de sentidos.
sentidos. É ou não é? Reparem então que eu tenho aqui, falamos sobre isto. Agora, outra coisa que vocês devem saber é isto. Toda e qualquer linha, seja ela contínua como aqui tenho, ou descontínua, ou mista, ou outra coisa qualquer, ok? Que separe sentidos, estamos a falar em quê? Vou escrever aqui, prestem atenção, eixo de faixa de rodagem. Ok, pessoal? Eixo da faixa de rodagem, representada então por esta linha contínua que eu aqui tenho. Ok? Até aqui tudo bem. Ok? Portanto, já vimos as vias, já vimos a faixa de rodagem, já vimos as guias. Agora, relembrar aqui um bocadinho da matéria das regras gerais de trânsito. O que é isto? Imaginem, se eu colocar, por exemplo, aqui nesta via direita as siglas de bus, não é? Já ouviram falar? Não sei. Se não ouviram, procurem, ok? Informem-se. Sobre isto, reparem então que será uma via reservada ao trânsito de veículos de transporte coletivo de passageiros. Andará quem? Perguntam vocês. Ora bem, andarão então tudo que seja autocarros, tudo que seja Ubers, por exemplo, ok? Tudo que seja TVDs, de uma forma geral, que basicamente é aquele que compreende as plataformas do Uber, do Bolt e por aí fora. Portanto, reparem, táxis, toda essa malta andará aqui nesta via, ok? Inclusive, não esquecer, inclusive também os veículos prioritários, que serão os veículos em missão urgente socorro, tal e qual as ambulâncias, bombeiros, a polícia, que vai, mais uma vez, ocupar esta via. Ora bem, então, se me perguntarem a mim, e já recebo esta pergunta em exame de condução teórica, que é esta? Imaginem, se eu usar o meu veículo particular, de uso pessoal, o meu particular, e percorrer, ou melhor, ou se pretender, seguir de baixo para cima, qual é a via que eu vou ocupar? Será a via da direita ou será a via da esquerda? Ok? Então reparem no seguinte, se esta direita é reservada ao trânsito de que já falámos, só teremos uma escolha, que será qual? Okay? Andar aqui à esquerda, mais uma vez, com o meu veículo particular. Ok? Não confundir aqui esta história. Se eu desta via aqui do meio, já agora fizer assim via, reparem, de sentido reversível. Reversível. Ora bem, então o que é que estamos aqui a falar? Não é? Se não ouviram, informem-se mais uma vez e tenho vídeos sobre isto. Não vou voltar a falar sobre isto. Bom, reparem, se eu fizer isto assim, ok? Se eu colocar aqui duas setas, uma para cada lado, isto quer dizer que a mesma via central que eu aqui tenho poderá funcionar nos dois sentidos. Claro que não será ao mesmo tempo, logicamente, não é? Mas o mesma via, mais uma vez, serve o trânsito que pretende ir de baixo para cima, imaginem, e numa outra fase qualquer do dia poderá virar ao contrário. Ou seja, de cima para baixo, ok? Imaginem o seguinte, imaginem que aqui é o centro da cidade, e aqui é a periferia da cidade. Ora bem, então de manhã, se eu vivo na periferia da cidade e quero ir trabalhar para o centro da cidade, o que é que vai acontecer? Então, esta via central funcionará assim, por exemplo, ou seja, onde há maior, num período do dia onde há maior trânsito, de baixo para cima, haverá duas vias disponíveis. Até aqui tudo bem. No final do dia, prestem atenção agora, imaginem esse cenário. No final do dia, não é? Quando os trabalhadores pretendem voltar todos outra vez para casa, então o maior fluxo de trânsito será ao contrário, de cima para baixo. Então o que é que vai acontecer? Esta via central deixará de fazer assim, não é? Para passar então a ser assim. Estão a ver? É para isto, lá está, que servirá então a nossa via de sentido reversível mais uma vez. Falo sobre a ponte 25 de Abril num vídeo, ok? E na ponte 25 de Abril também há uma das vias esquerda que pode funcionar em via sentido reversível. Para revisões, ora bem, então, eu se circular, lá está, numa via deste tipo, eu terei que andar com que tipo de luz ligadas?
Deixa nos comentários, está bem? Responde num próximo vídeo. Vamos lá, então. Continuando. Espero estar resolvido, espero ter tratado aqui da minha vida. Portanto, a partir deste momento, pessoal, aí em casa, vamos então dar um nome às coisas, ok? Não será estrada, é uma via, está bem? Não será rua, é outra coisa qualquer, ok? Vamos habituar ao vocabulário. Vamos a isso. Bora lá. Vou apagar, espero estar resolvidíssimo, ok? É para isso que aqui estou, é para ajudar a malta, é para ajudarem o pessoal em casa, ok? A ter bons resultados nos vossos exames de código, porque se assim não for, não vale a pena estar aqui. Outra situação que eu vou falar que é o comportamento do condutor, ok? Em condições, ora de aderência reduzidas e de visibilidade. Vamos lá, último apontamento para acabarmos este vídeo. Vamos dividir aqui o meu quadro em duas partes. De um lado vou colocar aderência, ou falta dela, vá, e aqui vou colocar visibilidade. Ora bem, então, que exemplos, vá, é que podem causar estas duas histórias, vá? Aderência, vamos lá. O que é que pode provocar falta de aderência? Por exemplo, neve, gelo, por exemplo, água, não é? Acumulada na estrada, pode torná-la escorregadia, por exemplo, estão a ver? Mais, sei lá, paralelos, ok? Paralelos em mau estado, mesmo as estradas em geral, vá, em mau estado, poderá provocar uma aderência também. Gravilha, portanto, não falta aqui exemplos. Ora, o que é que eu vou escrever aqui será, então, o comportamento que eu devo de ter nestas condições. Ora bem, então, aderência, vamos lá, que será, em primeiro lugar e principal de tudo, moderar velocidade, ok? Moderar a velocidade. Ora bem, então, se eu antes tinha de ter cuidado, agora, nestas condições, ainda mais, ok? O que é que eu vou fazer a minha assistência de segurança? Ora bem, vou ter que aumentar, ok? Acompanhem em casa, tirem os vossos apontamentos se necessário, aumentar a assistência de segurança, ok? Lá está, e se não quiserem ter o trabalho de andar a escrever isto tudo, não é, que eu ando aqui a fazer, tenho disponível um resumozinho, pesquisem, é a papa toda, bora lá. A seguir, ora bem, então este é o comportamento lógico, não é? Comportamento que eu tomarei logo à partida, será a resposta de ouro, o comportamento inicial. Na falta de aderência, mais uma vez, vou evitar acelerações e travagens bruscas, ok? Ora bem, então faz todo sentido, certo? Se o meu carro, se o meu veículo não consegue aderir também ao piso da estrada, evitar isto é também uma das prioridades. Evitar acelerações e travagens bruscas. Na falta de aderência, naquele exemplo que nós estamos há bocado, por exemplo, na circulação em neve ou gelo, convém também que eu faça uso de quê? Ora bem, então vou escrever aqui, usar correntes de neve, ok? Correntes de neve. Ora bem, onde? Perguntam vocês, ok? Serão então nas rodas motoras ou motrizes, como vocês quiserem, que será basicamente o par de rodas que faz o carro andar, que puxam, ok? É nesse par que eu vou utilizar as minhas correntes de neve. Se eu eventualmente tiver um carro, por exemplo, com tração às 4 rodas, já terei que gastar aqui mais um par de correntes e já vou ter que usar as 4 rodas, ok? Mas, imaginem, se eu tiver, por exemplo, a descer em descidas, desse intervalo de inclinação, com falta de aderência, devo utilizar, vou aqui escrever, usar motor, ok? Como auxiliar do travão. Reparem, do travão. Certo, malta? E sobre isto vão ouvir falar muitas vezes, ok? Usar o motor como auxiliar de travão. Como fazer isto exatamente? Não sejam malandros e procurem os meus videozinhos que eu tenho disponível, está bem? Não vou falar sobre isto. Usar o motor como auxiliar de travão. Ok, vamos então passar para aquele lado, ok? Se entretanto me lembrar de alguma coisa, eu volto aqui à parte da aderência. Visibilidade. Primeiro, o que é que pode causar a falta
de visibilidade. Sei lá, poderá ser, por exemplo, um encher o pôr do sol, quando o sol então está abaixo no horizonte, não é? Cega o condutor, a visibilidade, lá está. Poderá ser, por exemplo, pelo uso de luz estrada ou máximos do condutor que circula em sentido contrário, poderá acontecer, ok? Portanto, não é bom que isso se faça, aliás, até uma contradição muito grave, mas já lá vamos. Portanto, dois exemplos, visibilidade, ok, o que é que eu faço? Ora bem, então reparem, vou moderar a velocidade, lá está. Ora bem, então, o primeiro comportamento, ora do lado, ora do outro, será idêntico e reparem então que não será a nossa resposta para praticamente qualquer situação, será moderar a velocidade, isto é certo e sabido. Relativamente à minha distância de segurança, vou aumentar, ok? Distância de segurança, portanto, dois comportamentos que serão idênticos, ok? E se souber estas duas, já é meio caminho andado, ok? Visibilidade reduzida. Ora bem, então imaginem, devo o quê? Usar luzes de cruzamento, ok? Com o objetivo principal, com certeza, de ser visto. Imaginem, estou a conduzir num dia daqueles invernos fechados, chove imenso, não é? Então a visibilidade é fraca. Então, para que os outros me consigam ver melhor a mim, o que é que eu vou fazer? Utilizar os de cruzamento, ok pessoal? Cruzamento. Entre parênteses, se necessário, e se tiver, com certeza, luzes de nevoeiro, ok? Bom, vou falar sobre isto outra vez. Se tiverem dúvidas, videozinho sobre isto. Vamos lá. Mas, reparem, devo usar, por exemplo, pala. Ora bem, isto é de conhecimento geral, basicamente. Pronto. Usar pala, que é aquela coisa, não é? Que eu tenho imediatamente por cima da minha cabeça, não é? Que me ajuda então, principalmente em questões de sol no horizonte, a evitar encanamento. Usar pala, está bem? Devo também usar, é de conhecimento geral, limpa-parabrisas, com certeza que sim, não é? Para-brisas, ok? Bem, vou acrescentar aqui para vocês ficarem basicamente com este apontamento, que eu penso ser de cultura geral, usar limpa-parabrisas. E nos carros, alguns, não todos, mais recentes principalmente, existe lá um sistema que é, portanto, ligar o AC, que será o ar-condicionado, e terá lá uma função para desembaciar rapidamente o meu para-brisas, ok? Em questões de visibilidade, para me ajudar então a ver melhor a estrada e ter melhor percepção daquilo que se passa à minha volta. Ok, pessoal? Portanto, reparem. Resumidamente, e sobre esta matéria, convém aquelas questões, aquelas invenções que nós vimos no início do vídeo, é para saber, não há outra chance. Sobre isto aqui, se me perguntarem, uma dica que eu deixo aí para casa, se me perguntarem, portanto, eu de duas respostas comuns, ora de um lado, ora do outro, tenho que decorar, que é moderar a velocidade e aumentar a minha distância de segurança. Isto é certo e serve quase para tudo, ok? O resto é decorar e penso que não seja assim tão difícil quanto isso. Está bem, pessoal? Ora bem, então sobre o capítulo 5º, basicamente é isto. Falta-me aqui outra coisa. Aderência. Estão a ver que, entretanto, vão surgindo aqui algumas coisinhas. Bora lá. Aqui, sobre a aderência, evitar poças de água, ok? Evitar poças de água. É isto, quando o meu carro, o meu veículo perde a aderência total à estrada por causa de poças de água, damos o nome, ou chamar-se-á de aquaplanagem, ok? Isto, a aquaplanagem, será então exatamente isto, quando o veículo perde a aderência à estrada, ok? Por isso faz todo sentido evitar estas poças de água, está bem? Se por outro lado for inevitável passar por cima da poça d'água, devo então fazer o quê? Portanto, devo de retirar pedais, ou seja, não me adianta nada acelerar, não me adianta nada travar, não me adianta nada fazer nada,
nada, firmar bem o volante, está bem? Para evitar que ele faça escotadas, vá, firmar bem o meu volante e não adianta nada virar para a direita ou à esquerda, é no mesmo sentido que vai o carro, vai o que está, o meu volante vai o carro e assim vai ter que ser, está bem pessoal? Portanto, é perigoso, eu já passei por isso pessoalmente, portanto, é um bocadinho assustador, vocês sentem o carro mesmo parece que a voar, não é? Parece que perde o tapete, digamos assim, não é? E é um bocadinho assustador, portanto, em condições, um recado a ir para casa, em condições de aderência reduzidas, nomeadamente em chuva intensa, ok? É disto que nós estamos aqui a falar, chuva intensa. Ora bem, então devemos sempre moderar a velocidade, está bem pessoal? Mesmo em zonas que não conheçam, principalmente, a estrada pode enganar, ok? Foi como aconteceu a mim, não conhecia a zona, fiz aquilo com um bocadinho de velocidade a mais e perdi e apanhei ali um susto valente, espero que não aconteça aí com vocês em vossas casas. Portanto, fica resolvido, está pessoal? Com este apontamento, capítulo 5º resolvido, está feito, isto que vocês devem de saber. Sobre outros temas, vão lá ao canalzinho, que é mesmo assim, não sejam malandros, meia hora cada um, não custa nada, meia hora cada vídeo neste caso, está bem? Portanto, não custa nada, vamos a isto, espero ter ajudado aí em casa. Para quem tem já data de exame teórico, portanto, umas pequenas revisões, escrevam nos comentários, boa sorte para vocês, bons estudos e fiquem bem. Tchau!